Bom dia. Pode parar. Vamos a dar inicio à seguinte conferencia, que se intitula Gerar oportunidades en un mundo de internacionalización. Vou a iniciar dando uma pequena referencia de nosos oradores. A iniciar por nossa oradora, Livia Bisoni, com experiencia internacional en Asia, Europa, Brasil. Iniciou sua carreira na indústria da moda, actuando en marketing e gestão de produtos. Agora se junta em 2021 ao grupo MDS Portugal. Actualmente lidera a área internacional de MDS, que é uma corretora de seguros e consultoria de risco, líder em Portugal e presente em 11 países. Gere os clientes e parceiros e seguradoras globais, além das relações institucionais com as câmaras de comércio e a associação do sector. Sua actuação e estratégia impulsa as parcerias analisando tendências de risco globais. Também temos o senhor Daniel Alves, 42 anos de idade, natural de Santa Maria da Feira, é casado com 2 filhos, actualmente na empresa EGOI, que é uma plataforma portuguesa de marketing. É docente e formador e conferencista internacional em gestão e marketing e comunicação há mais de 15 anos. É licenciado em gestão de desporto pela Universidade de Maia, onde iniciou na docência. Paralelamente, iniciou a sua carreira profissional como diretor de marketing no Clube Profissional de Futebol durante o percurso profissional. Ha gerido projetos e negócios a nível nacional e internacional de mais de 100 milhões de euros. E por último, mas não menos importante, temos o senhor Tiago Rebelo, fundador de Os Gelados Suite, em julho de 2021, com apenas 22 anos de idade. Licenciatura em Gestão na Universidade Nova e forças em 30 anos de revista, não é? Junto com o senhor Tiago, a empresa Suite foi fundada também por o senhor Diego Valente. Então, vamos a dar início à conferência. E vou começar por as mulheres. Doutora Lívia, uma pergunta. Quais foram os primeiros erros cometidos e quais seriam os conselhos que daria a quem começa uma empresa? Ok. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui hoje. Eu vou falar em 2 perspectivas, porque a MDS também foi uma empresa que se internacionalizou e depois nós temos aqui uma missão importante em ajudar as empresas a se internacionalizarem. No nosso caminho de internacionalização, aconteceu muito ao acompanhar os nossos clientes que estavam indo para o mundo afora, e nós fomos nos internacionalizando dessa forma. E lógico que também fomos aprendendo com erros e hoje conseguimos ser um consultor de qualidade para as empresas no processo de internacionalização. Mas eu diria que os principais erros das empresas certamente é não avaliar os riscos ao planejar, ou às vezes nem planejar tão bem o processo de internacionalização, mas identificar muito bem os riscos que vão estar suscetíveis no processo, quais deles que podem ser transferidos, seja numa política de gestão de risco por um seguro ou outras formas, e também ao escolher os parceiros de confiança que tenham conhecimento sobre o mercado que essas empresas estão a se direcionar. Porque muitas vezes escolhe-se um parceiro de proximidade local, onde você está, ser global, por ter algum conhecimento, mas ter pessoas em loco na região que conheçam bem a cultura, que conheçam bem compliance, que conheçam bem e mesmo num ponto de vista comercial, conheçam bem o mercado, faz com certeza toda a diferença num sucesso do processo de internacionalização. E é a forma que nós fazemos, é a forma que nós encontramos também para fazer essa assessoria para os nossos clientes. Nós trabalhamos com parceiros locais, que não só têm uma visão do global, né, Think Global, Act Local, mas principalmente têm um conhecimento do que é regional, do que é local. Em muitas geografias, as pessoas pensam que, por ser um país com muito mercado, numa única cidade, num único local, mas tem regionalismos, tem estados que a gente tem que levar em conta. Muitas vezes a língua também
pode parecer um fator que facilita o processo de internacionalização, mas é importante que ela não seja levada como o único gancho. Pelo contrário, a língua ou a proximidade pode trazer aqui algumas surpresas no meio do caminho. Mas eu diria que a cultura acaba por ser um processo, um dos principais fatores para se levar em conta, e ter um parceiro local, ter parceiros locais que conheçam bem, certamente ajuda no processo. Então, os parceiros locais seriam uma mais-valia, bem estudados e com uma preparação antes de avançar com uma internacionalização. Exatamente. Então, Sr. Daniel Alves, quais detectaria também, como plataforma de marketing digital, quais seriam os erros a tomar, ou não erros, a maior preparação a tomar para avançar em uma internacionalização? Muito bem. Antes de mais, muito bom dia, boa tarde, creio que já estamos da parte da tarde. É um gosto estar aqui presente mais uma vez. Creio que é o terceiro ano que estou aqui convosco e é sempre um gosto e ver a evolução também do próprio evento. Agradecer também aqui aos colegas de painel, à Lívia e ao Tiago. Respondendo à pergunta, Carla, eu acho que, só para terem também uma ideia, a EGOI é uma empresa portuguesa, é uma PME, é uma empresa 100% de capital português, e nós colocamos este slogan mesmo, de Matosinhos para o mundo. Atualmente estamos presentes em mais de 40 países e temos aqui um SaaS, um Software as a Service, temos uma solução tecnológica que permite que todas as empresas, desde os infoprodutores, micro, pequenas, médias e grandes empresas, possam fazer a sua comunicação de marketing, desde a captação à nutrição, envolvimento, conversão, até à parte do loyalty, através de múltiplos canais. E nós também, em EGOI, passamos pelo processo de internacionalização. Em 2016, fizemos esta procura do mercado, mas de uma forma invertida, porque acaba por ser o mercado também a procurar e exigir de nós que a nossa solução estivesse disponível, principalmente na América Latina, Brasil, claramente com um foco muito grande, e aí a proximidade da língua, sendo que depois, claramente, como a Lívia disse, a língua per si, não basta eu adaptar o meu site à língua ou às línguas para a qual eu vou internacionalizar ou exportar, há muito mais a perspectiva cultural. E aquilo que tu falavas, Lívia, também, concordo plenamente contigo, que é o regionalismo. E, nomeadamente, em Espanha, que fizemos exatamente essa jornada também, os nossos mercados principais de ataque foram claramente Brasil, pela proximidade da língua, pela cultura também ser próxima, mas com várias nuances também, e já lá vou tocar. Espanha, pela proximidade geográfica, mas depois também com muitas nuances em termos de regionalismo e um poder mais musculado e uma política europeia também mais musculada. Foi um mercado muito desafiante e que está a ser também muito desafiante neste momento, que estamos a fazer um reforcing e um rebranding também para o mercado espanhol. E depois a América Latina. Estes foram os três principais focos da nossa internacionalização. E um dos principais erros foi claramente nós, numa fase inicial, acharmos que bastava traduzirmos o interface gráfico e a língua da nossa plataforma, da nossa solução tecnológica, e que os mercados iam perfeitamente consumir essa informação. E não. Existem diferenças muito grandes, nomeadamente na semântica, na utilização, na própria combinação dos múltiplos canais que nós temos. Estamos aqui a falar desde landing page no Brasil, são muito mais conhecidos por páginas de aterrissagem. Por exemplo, a funcionalidade cá, nós utilizamos muito SMS, mensagem de texto. O mercado brasileiro pede muito WhatsApp. Então, nós sermos capazes de perceber exatamente o que é que o mercado internacional necessitava, cumprindo os nossos timings também, desde a prova de conceito, desde o lançamento do produto, o piloto, até o go-to-market, neste caso até ao MVP, o Minimal Viable Product, até depois o go-to-market ir mesmo para o mercado. E acho que nós, na fase inicial, em 2016, fruto também muito desta cultura portuguesa de querer fazer, querer acontecer, e muito também do nosso ADN, e o colega anterior falou muito isso, de arregaçar as mangas. Aliás, é um dos nossos chavões, arregaça as mangas, onde fores feliz, arregaça as mangas e faz acontecer. É um dos chavões que nós temos na empresa. E, efetivamente, nós estávamos ainda imaturos nesse ponto. Portanto, ajustamos somente a plataforma na língua e depois tivemos, sim, a necessidade de procurar parceiros locais. E nesses parceiros locais procuramos muito agências de marketing e agências de comunicação que nos ajudaram a perceber também o que é que os mercados necessitavam, nomeadamente nas funcionalidades, e aí sim, foi depois uma jornada muito mais tranquila. É sempre desafiante, mas foi muito mais fácil perceber as necessidades do próprio mercado. É a ferramenta ser preparada. Não só ser ferramenta, como também ser preparada e faz o diferencial. Nós próprios em API
Eu própria sou a responsável dos mercados espanhol, como se nota pelo sotaque, e a preparação que nós fazemos da cultura faz toda a diferença fazer uma prospecção ativa e efetiva. E sendo assim uma ferramenta e os erros aprender, o senhor Diogo, como Tiago. poderíamos, Tiago, peço desculpa, como podíamos transformar os erros em aprendizagem em um processo de internacionalização? Bem, antes de mais, olá a todos. É importante também só dar aqui algum contexto. Como a Carla disse, eu comecei juntamente com o Diogo esta empresa aos 22 anos. Só tenho 26, tento deixar crescer a barba, que é para parecer um bocadinho mais velho. Portanto, para também tentar ser levado um bocadinho mais a sério. E a verdade é que, só para também dar aqui algum contexto, a Sion Marca começou há 4 anos e que está neste momento nos Estados Unidos. Nós decidimos ir para os Estados Unidos há 2 anos, num cenário em que sabíamos que não ia ser fácil, mas víamos de um contexto em que, enquanto jovens empreendedores que queriam conquistar o mundo, até pelos livros que líamos e pelos vídeos no YouTube que víamos, que sentíamos que era o passo certo e que tínhamos que sempre procurar crescer e crescer e crescer. E assim fomos para os Estados Unidos. Na altura eu tinha 23 ou 24 anos, o Diogo também mais coisa ou menos coisa, e quando nós aterramos, apercebemos de uma coisa muito gira, que é uma das coisas que nós cá em Portugal, eu não sei se vocês estão familiarizados com a SUI, por mãos, se alguém está familiarizado, algumas pessoas, boa. Nós achamos que a nossa embalagem tem uma particularidade naquilo que é o mercado português, que é diferencia-se um bocadinho pela criançada que vai ali. Portanto, é uma embalagem muito descontraída, usamos cores muito vibrantes, e isso aqui em Portugal, tendo em conta aquilo que é o linear, casa muito bem. Fomos para os Estados Unidos, arranjámos os nossos primeiros clientes, e quando nós pusemos o nosso produto no linear, aquilo que nós nos apercebemos foi que no nosso processo de design e desenvolvimento de packaging, que fomos nós internamente que fizemos, eu e o Diogo, apercebemos que nós tínhamos americanizado muito a embalagem. Que para Portugal funcionou muito bem, mas que quando chegámos aos Estados Unidos percebemos que a nossa embalagem era só mais uma embalagem. E portanto, sem querer também desvirtuar aquilo que é o conceito da marca, quisemos também transformar, porque sabemos que, e sobretudo em produtos que são B2C, não é? Em negócios que são B2C, a parte de visibilidade no ponto de venda é importante. Iniciamos agora um processo de rebranding para isso. Outra história também gira de como transformar erros em aprendizagens vem precisamente do perfil de sabores que nós lançamos. Portanto, nós quando entramos para os Estados Unidos desconfiávamos que talvez devêssemos fazer um sabor específico para aquele mercado, que fazia sentido pelo menos pensar um bocadinho nisso. E quando fomos fazer algumas pesquisas no Google, reparámos que de facto os Estados Unidos era um país que bebia muito café e que, portanto, a própria cultura do café estava muito intrínseca e que toda a gente, desde que acordava até que ia para a cama, estavam sempre a beber café ou estavam sempre a beber alguma coisa. E então achámos interessante esta ideia de lançarmos um gelado de café. Fizemos isso, pusemos-lo à venda, lançámos um gelado de café com bolacha speculoos, e foi o maior flop que nós tivemos nos Estados Unidos. Porque aquilo que nós nos apercebemos depois, e aqui a proximidade é um tema importante, é que os americanos bebem muito café, mas na verdade e de uma forma também um bocadinho bruta, eles não gostam de café, eles gostam de bebidas que por acaso levam café. Vão muito para os caramel macchiatos, metem o chocolate, metem muito açúcar. Portanto, nós lançámos apenas um gelado que sabia efetivamente a café, mas que não era de facto aquilo que estavam à procura. E foi aí que nós percebemos que se calhar aquilo que nós achávamos que eram as nossas maiores fraquezas, a ir para um mercado americano, talvez fossem as nossas maiores forças. Porque o sabor que nós fomos lançar a seguir como resposta a esse é hoje em dia não só o nosso best-seller em Portugal, mas também como nos Estados Unidos, que é o nosso gelado de pistacho com framboesas, que é um gelado que é tipicamente europeu, é um perfil de sabores que nós estamos muito acostumados e que nós quase que o tomávamos por garantido, mas foi muito giro ver como é que esta Portugalidade ou mesmo este cunho europeu acabou por se diferenciar também no linear dos americanos. Ok. Pegando naquela questão de adaptar a embalagem, lanço uma pergunta para os três. De que maneira a marca Portugal ajudou ou atrapalhou no processo de internacionalização? Posso começar? Olha, eu costumo falar uma coisa que o nosso presidente, inclusive, fala, mas de uma forma muito humilde. Portugal nunca foi visto como ameaça. Então, no nosso setor, a MDS é a empresa do setor financeiro mais internacional, é a empresa portuguesa do setor financeiro mais internacional hoje. Nós estamos diretamente em 11 países, temos mais de 2.000 colaboradores, faturamos mais de 200 milhões de euros com desde 40 anos. E nós estamos crescendo de uma forma muito sustentável.
e quase que na expressão de voar baixinho. Mas porque o português, quando chega lá fora, também não é visto como uma ameaça. É visto, é simpático, vamos lá, sempre foi bem-vindo. E isso ajudou muito no processo que nosso setor, né, que a nossa empresa passou. E hoje eu vejo também como uma grande vantagem que a marca Portugal é muito valorizada e a parte de ter a sua, como você já comentou aqui também, valorizar aquilo, o seu ADN, né? Valorizar aquilo que você é, valorizar a sua essência. E tudo que Portugal hoje eu acho que é valorizado lá fora. Quer dizer, eu acho, não, tenho certeza, né? Hoje em dia, com certeza, é um dos países que está mais na moda aqui na Europa, o mundo todo querendo vir para Portugal, problemas aí de imigração, mas com certeza é um país que está na moda e quando a gente diz, então, com relação a produtos, isso pode trazer mais vantagens ainda quando nós comparamos com os nossos clientes. Manter a autenticidade do produto, do Autenticidade, serviço sim. e fazer diferença, mesmo assim, sem atrapalhar a cultura estrangeira. Eu, Senhor eu- Daniel? eu vou partilhar algo que até é muito, muito pessoal. Eu vou correr esse risco. E eu e a Carla apresentou-me exatamente como sendo natural de Santa Maria da Feira, porque efetivamente é aquilo que mais me orgulha. Orgulha-me a família, a minha localização, apesar de ter imigrado para a margem sul do Rio Douro, neste momento sou de Vila Nova de Gaia, mas orgulhosamente eu sou filho de dois operários fabris. O meu pai foi torneiro e fresador mecânico durante 60 anos, portanto começou aos 7 anos de idade a varrer o chão das oficinas e fez a sua profissão a partir daí. E há muitos princípios e valores que o colega falou exatamente há pouco que foram transmitidos e enraizados. E o meu pai sempre me disse, independentemente, filho, de onde tu chegares, ele esteve imigrado 26 anos na África do Sul. É curioso porque o meu pai regressa a Portugal quando nasce o meu primeiro filho. Estou eu a embarcar para Moçambique, para Maputo, para uma jornada também de 3 anos num projeto internacional, para o local onde o meu pai tinha estado, tinha servido em 74, 73, 74, por aí fora. E o meu pai sempre me disse, nunca renegues as tuas origens. E efetivamente nunca reneguei, nem nunca irei renegar as minhas origens, nem de onde eu vim. E é muito isto que nós fazemos também na própria Egoi e com o nosso mercado e com os nossos clientes. Nunca renegamos de onde somos, de Matosinhos para o mundo, orgulhosamente. É óbvio que a marca Portugal não vende per si. Ok? O que é que vende relativamente a Portugal? É esta nossa capacidade de trabalho, é esta a nossa capacidade de adaptação, é aquilo que nós temos hoje, completamente, é aquilo que nós hoje temos na empresa. Nós hoje falamos muito de stack tecnológica, falamos de muitas soluções tecnológicas, ferramentas de inteligência artificial generativa e preditiva, mas em última instância as empresas são feitas de pessoas que têm produtos e serviços que vão comunicar para outras empresas ou para outros clientes, sendo B2B ou B2C, mas one-on-one, individualizado, sendo que o centro da comunicação tem que estar sempre direcionado para as pessoas. E, efetivamente, aquilo que nós nos diferenciamos, aquilo que eu sinto com a marca Portugal, é a nossa capacidade de olhar para os desafios que são colocados como desafios, não como problema, encontrar workarounds e forma de dar uma entregar aquilo que é expectável de nós e sempre com uma capacidade muito grande de criatividade. Esqueçam a questão, eu não vou tocar nesse aspecto, fazermos as coisas em cima do joelho. Isso já foi tempo. Hoje em dia já nos preparamos muito mais. Temos margem de crescimento? Claro que sim, mas antigamente fazíamos as coisas muito em cima do joelho. Hoje já temos uma capacidade de planeamento, de acompanhamento, monitorização, de controle, que nos permite ter outra segurança também. Mas esta capacidade, a abnegação, o estado de espírito, a capacidade de sofrimento para entregar um bom serviço e este acompanhamento personalizado. Mais do que stack tecnológico, aquilo que nós hoje falamos é que os nossos colegas de Customer Success, aquelas pessoas que estão diariamente com os clientes, é sentir a dor do cliente, sentir essa dor como sua e pensar como é que depois a nossa solução tecnológica e as estratégias vão ajudar esse negócio a alavancar, a aumentar o volume de faturação, a aumentar os clientes ativos, a aumentar as recompras, o ticket médio por aí fora. É a componente, a capacidade de trabalho do português que se destaca e isso depois sim é muito valorizado a nível internacional. Ou seja, como resumen, uma fórmula vencedora de impulsionar o origem, manter o origem, não deixando para trás as outras ferramentas e com isso dando uma solução personalizada para ser eficaz, eficiente, sem deixar atrás a origem. E aí, Carla, tocaste num aspecto fundamental que eu acho que vamos ter a oportunidade de falar mais à frente também, que tem a ver com a hiperpersonalização e a hipersegmentação nas nossas comunicações. E quando eu falo hiperpersonalização e hipersegmentação, não é somente enviar um e-mail para o mercado alemão em que eu vou trocar a variação da língua só para o mercado para falar em alemão, ou para o mercado espanhol e alterar para em espanhol, porque depois tem a questão, por exemplo, do regionalismo, de enviar as nuances para o catalão. Portanto, tem aqui questões que
todos os dados que nós guardemos, sendo um CRM, sendo um ERP, sendo o nosso sistema de faturação, sendo o nosso sistema depois de trabalho de base de dados de marketing, toda a informação que nós recolhemos das interações com as nossas leads, potenciais clientes e atuais clientes, devem ser verdadeiramente acionáveis nas nossas estratégias de comunicação. E por isso é que a tal hiperpersonalização não é só enviar um e-mail e substituir olá Carla, olá Lívia, olá Tiago, olá Daniel. Não. É eu conseguir dizer olá Daniel, está na altura de fazer a sua revisão à sua viatura Opel XPTO com o número tal. E isto é tudo automatizado e envio broadcast. Então devemos maximizar as respostas sem deixar personalizar Sempre. o contacto. Bem, no caso da SUI, e sendo mais uma vez um produto B2C, eu acho que há dois aspectos que eu, pela minha experiência, tenho sentido que a marca Portugal tem contribuído, mas que também por si só não é suficiente. Portanto, ou seja, eu acho que a marca Portugal tem, nomeadamente no mercado americano, eu cada vez que lá vou, eu que sinto que as pessoas ou tiveram, ou vêm, ou conhecem alguém que esteve em Portugal nos últimos 2 anos. E que, portanto, ajuda logo a chamar a atenção. Sim. Portanto, tem sido uma marca que nós temos bem trabalhado cá e também lá, e que, portanto, tem servido quase como passaporte para, pelo menos, nos sentarmos à mesa. Tem ainda esta vantagem que, associada a isto, também vem muitos traços giros da nossa cultura, que nós cá em Portugal, se mudarmos um bocadinho as perspectivas, também temos isto com alguns países no supermercado. O caso do Brasil é um deles, em que importamos muito açaí, adotamos muito os hábitos de consumo deles, e eu sinto que Portugal tem conseguido fazer isso nos Estados Unidos em algumas áreas. O pastel de nata, por exemplo, é mais icónica, mas também estive no Texas há pouco tempo e vi que até mesmo o pão de alho e as bolas de Berlim, que até se tornaram virais agora no Trader Joe's, têm sido referências que têm ressoado mesmo muito bem. O que acontece? Sabemos... Cortiça também, né? Tudo com a cortiça hoje em dia. Com a cortiça, exatamente. Portanto, felizmente, eu conheço mais a área alimentar, mas imagino que seja comum a outros segmentos. O que é que acontece? Acho que, apesar de ser uma mais-valia e de nós podermos aplicar isto ao contrário, portanto, também procurarmos inovar com práticas que são comuns cá em outros mercados, não deve por si só também ser suficiente. Portanto, permite começar, mas depois existe aqui a proximidade que em cada mercado é fundamental que exista, nomeadamente quando estamos a falar ou procurar falar para muitos consumidores, que também é preciso assegurar, mas nós temos encontrado sem dúvida o nosso espaço para entrar no mercado convencional americano, sendo uma marca portuguesa, e isso é muito interessante de se testemunhar. Muito bem. Agora vou fazer uma pergunta que se calhar foi a mais difícil de responder nas respectivas empresas. Qual foi o motivo ou que propulsou dizer vamos lá, vamos a internacionalizar? Eu? Como quiseres, Lívia, como quiseres. Olha, eu comentei no início, mas certamente foi acompanhar os nossos clientes. Então, há 40 anos atrás, quando nós começamos, a Imdesc nasceu com uma cativa do Grupo Sonai, e a Sonai começou a ir para o mundo. Então, nós precisávamos acompanhar a Sonai. E Portugal, e isso é uma forma também, não só de garantir sustentabilidade e a gestão de risco, o nosso trabalho para os clientes que nós estávamos a acompanhar, mas também para garantir a nossa sustentabilidade como empresa. Né? Então, hoje em dia, quebrar essas barreiras geográficas é chave para garantir a sustentabilidade de um negócio. Lógico, sustentabilidade com segurança, com uma boa gestão de risco, né? Com um bom planeamento. Foi chave começarmos em geografias onde nós encontramos, vou falar de novo a mesma coisa, onde nós encontramos parceiros locais de confiança, parceiros locais que nos trouxeram segurança para desenvolver o negócio que nós tínhamos lá. E só há pouco tempo que hoje nós fazemos parte de um grupo britânico entre os top 15 brokers mundiais, mas antes nós trabalhávamos com joint ventures em cada geografia, desde o mercado ibérico ou o Brasil, e isso nos trouxe conhecimento local, nos trouxe segurança para quebrar essas barreiras geográficas e para acompanhar os nossos clientes. Depois de um tempo, vimos também a necessidade que crescer também como marca própria em vários países acaba por ser uma dificuldade maior. E nós fundamos também um grupo que se chama Brokers Link, que é uma rede, uma network, e que nos permite estar em mais de 130 países, gerindo os nossos clientes globais, sem deixar de ter o conhecimento global, né, sem deixar de ter o conhecimento a partir de Portugal, com muito orgulho, mas, ao mesmo tempo, ter parceiros que entendem do regionalismo, que entendem dos riscos locais, que entendem dos compliances, né, de todas as partes legais
e que é muito importante na sustentabilidade das empresas, principalmente das empresas. E isso nos permitiu crescer e acompanhar, mas a nossa missão é acompanhar os nossos clientes, seja onde for, e principalmente internacionalizar as empresas portuguesas. Vai tu. Tens um geladinho para mim? Não? Não. Então avanço eu. Estou no congelador ainda. Tem que Não ter trouxeste vários. gelados? No nosso caso, é curioso porque estávamos ali no backstage, estávamos a falar ali, e é curioso porque a Egoi nasceu em 1999. Em 99 éramos, de certa forma, uma agência de comunicação, nem lhe vou chamar uma agência de marketing, uma agência de comunicação, a pensar, imaginem ali na viragem do milénio, o nosso CEO, que foi o primeiro estagiário da empresa, o Miguel Gonçalves, estava a ajudar as empresas a fazer a transição do físico para o digital, ou seja, a criação de páginas web. E foi assim que começou a Egoi, e só vamos à internacionalização, efetivamente, de forma estruturada em 2016. Mas era curioso, estava ali a falar em Beck e estávamos a ver, porque eu já conheço a MDS, já trabalhei com a MDS desde 2006. 2006 que trabalhamos com a MDS. É curioso, noutro aspecto, e no início da minha carreira, e foi a primeira vez que eu também tive contacto com o nosso CEO, com o meu CEO atual. Portanto, as vidas acabam mesmo por se cruzar. E em 2000, trabalhava na altura eu no Leixões Sport Clube, que era diretor de marketing do Leixões Sport Clube, e só para vos dar aqui um parênteses, reparem, em 2006, quando eu assumi a função de diretor de marketing da Leixões Sport Clube Futebol SAD, nós já exportávamos para o mercado da saudade. Eu tinha um e-commerce, só uma partilha convosco muito rápida, eu tinha um e-commerce em 2006, em que era eu que ia à arrecadação, tirar fotografias às camisolas dos jogadores, colocava fundos brancos, folhas de papel em branco, para fazer quase o chroma key, e que depois ia para o meu computador, no Adobe Photoshop, a retirar o fundo, para colocar a imagem no e-commerce, vendia os produtos, a malta fazia compras do Vietnã, fazia compras da Suíça, da Venezuela, do Brasil, faziam as encomendas manual. E eu ia à arrecadação, olha uma camisola M, ora bolas, já vendi a última, lamentamos, mas escoamos o stock. Nem gestão de stock nós tínhamos em 2006. E foi aí que eu conheci o Miguel Gonçalves e foi aí que eu quis começar a trabalhar, na altura, com a Maxi Ideia, e as relações vão-se crescendo, e eu entrei na Egoi depois só em 2019. Mas não fugindo da pergunta, qual era a pergunta? Não, estou a brincar. Em 2016, nós efetivamente, quando fazemos de forma estruturada esta nossa tentativa de internacionalização, efetivamente nós temos já um background já de um setor de atividade muito crescido, e foi claramente quase orgânico, porque nós tínhamos clientes que nos procuravam de outros países e que nós não tínhamos a tal forma estruturada. Nós tínhamos clientes orgânicos a vir de Espanha em que o nosso esforço comercial era zero. Então nós começamos a pensar realmente, se nós fizéssemos uma abordagem ao mercado de forma estruturada, pensada, alicerçada, sim, com baby steps, passinhos de bebê, testar, validar a aproximação, e o que é certo é que funcionou. Mas foi exatamente o mercado que nos procurou, termos clientes de vários países que nos procuravam, e como eu vos disse, países anglo-saxónicos nunca foram estratégia para nós. E porquê? Porque temos as grandes companhias de soluções internacionais de marketing automation, que não vos vou dizer quais, não é? Mas umas são azuis, outras são mais amarelas, outras são mais laranjas. Estou a falar de várias soluções que vocês conhecem, que estão no Magic Quadrant da Gartner, que olham para nós, uma empresa de Portugal, como um concorrente direto, e nós tivemos exatamente isso. O mercado começou-nos a procurar para a nossa capacidade de resposta, de adequação do nosso produto àquilo que eram as necessidades, e claramente o aconselhamento, a parte estratégica dos nossos humanos foi fundamental para hoje estarmos a ombrear com, por exemplo, uma Salesforce, uma HubSpot, uma MailChimp internacional. Acabei por falar nelas. Confiança. Bem, eu acho que no caso da SUI é importante começar por dizer que eu acho que há duas características que os empreendedores, na sua primeira experiência também empresarial, têm. E a primeira delas é que eu acho que nós somos pessoas que se calhar temos mais falta de discernimento do que propriamente coragem. E, portanto, eu acho que isto aqui é importante porque acaba por também explicar muitas das atitudes que nós temos ao longo do tempo. E num segundo momento, também partilhamos um bocadinho de uma atitude em que sentimos que mais vale pôr travões a um cavalo do que andar a empurrar a um burro. E, portanto, nós tínhamos a SUI há 2 anos e ao fim de 2 anos sabíamos que havia imenso trabalho para fazer ainda em Portugal, mas já estávamos nos principais players, mas sentimos, isto a mal ou a bem há de continuar a crescer, nós vamos conseguir arranjar uma forma, vamos agora internacionalizar. E esta falta de discernimento, aquilo que na altura nos disse foi que, bem, se calhar
devíamos tentar seguir aqui um bocadinho o caminho mais difícil e que era ir para os Estados Unidos. O mais fácil, se calhar, seria ir aqui para um país mais próximo, como Espanha, depois França, depois etc. Começar aqui pela Europa e depois então internacionalizar para os Estados Unidos. Eu, ao fim de 2 anos, acho engraçado, porque eu acho que nós tomarmos a decisão de ir para os Estados Unidos acabou por ser a decisão mais fácil. Por 3 razões que também gostava de partilhar. Que é, a primeira, é um país que as redes de abastecimento e as cadeias de abastecimento estão todas uniformizadas, enquanto que na Europa, para entrar, por exemplo, no Auchan, nós temos que falar com o Auchan de Portugal, depois com o Auchan de Espanha, depois com o Auchan de coisa, etc, etc, etc. Nos Estados Unidos falamos com uma pessoa e aquilo dá para o país todo. E tem isso que é muito interessante. Também a parte das leis e, portanto, e dos regimes, em que não é preciso estar a mudar a etiquetagem, não é sempre a mesma língua, são as mesmas leis que se aplicam, mais ou menos em todos os Estados, e, portanto, também conseguimos ter essa uniformização. Mas depois também sabíamos que se nós vencêssemos lá, provavelmente também venceríamos no resto do mundo. Nós vemos muito esses exemplos com a Coca-Cola, com a Ben Jerry's, portanto, com marcas que nós sempre admirámos, que são marcas que começaram tendencialmente lá e que depois, nos anos que se seguiram, acabaram sempre por virem para a Europa e também por se estabelecerem. Permite-nos ainda também, só para concluir, uma coisa que para nós é muito importante, que é a nossa estratégia de comunicação em Portugal, ou o crescimento da sua em Portugal, foi muito marcado pelo aquilo que era a nossa transparência na comunicação e a autenticidade com que nós fazemos os conteúdos. E acho que o princípio que está por detrás disso e que nós também devemos procurar levar quando vamos internacionalizar, não é replicar exatamente a estratégia que cá fizemos, mas perceber quais é que foram os princípios que talvez que alicerçaram a estratégia e procurar também replicá-los lá. E acho que este princípio mais importante para nós era a proximidade. E nós conseguimos fazer isto em inglês, nós conseguimos nos mudar para lá e nós conseguimos, no fundo, praticar melhor esta proximidade com os consumidores americanos do que talvez conseguíssemos fazer em outras línguas ou em outras regiões do globo. Pronto, então a própria cultura nos dá as dicas para fazer uma prospecção efetiva. Sim. Ou seja, a internacionalização não é fácil, mas também não é impossível. E temos soluções no mercado, como a API, para fazer esse processo mais fácil e mais estruturado, um passo à vez, mais seguro. E sendo assim, lanço uma pergunta a dizer: qual seria o conselho para aquele empresário que temos hoje aqui, que está a pensar dar aquele primeiro passo para a internacionalização? Olha, eu ia começar com uma palavra que não pode faltar para qualquer pessoa que quer começar uma internacionalização: a coragem. Coragem que todos temos que ter e é importante ter essa coragem, mas ao mesmo tempo planejar essa coragem. Ter um parceiro que te ajude a entender quais são os riscos e como proteger melhor para que essa coragem seja sustentável. Então, identificar, ter uma boa política de gestão de risco, trabalhar com parceiros de confiança e trabalhar a coragem com sustentabilidade. Mas, de fato, é uma característica importante para qualquer empreendedor e para um processo de internacionalização, essa coragem, a resiliência, apoiada por um bom processo de gestão de risco e parceiros de confiança. A resiliência é uma boa palavra, um bom adjetivo. E vindo eu, curiosamente, de desporto, a minha formação de base, curiosamente, como a Carla partilhou, é a capacidade que nós temos, e acho que nós, portugueses, temos uma capacidade de resiliência superior. E a capacidade de resiliência, colocando isto em termos quase de eletromecânica, engenharia eletrotécnica, é submeter um componente elétrico e eletrónico com uma carga continuada até ao ponto em que quebra. E esse é o ponto de resiliência. E nós não queremos chegar a esse ponto de quebrar. E ainda há bocadinho, o colega falou também na questão do burnout, por aí fora estamos a falar nessas questões. Portanto, é quando chega ao ponto de quebra e nós temos que ter essa capacidade de perceber onde largar. Portanto, a capacidade de resiliência, sem dúvida alguma, a coragem, a resiliência. O Tiago falou numa questão, a transparência. E a transparência pode ser nesta questão, na verticalidade, naquilo que nós assumimos claramente. E eu não conheço na globalidade do mercado. Eu tenho que perceber o mercado, tenho que estudar o mercado e pegar exatamente em parceiros. No nosso caso, nós pegamos em pessoas que trabalhavam em empresas concorrentes e perceber exatamente o mercado e trazer essas pessoas, fazer a captação do talento e trazer essas pessoas para dentro de portas que nos iriam ajudar também a entrar em determinados locais. Portanto, aqui também é questão de conhecer o mercado, por vezes é também conhecer a concorrência e
de certa forma, condicionar a concorrência, retirando alguns dos ativos que são mais importantes, e sermos capazes para isso, e trazê-los para dentro de portas, para nos ajudar também nesse processo. E depois tem muito a ver com aquilo que eu partilhei há bocadinho. Baby steps, são passinhos de bebê, não pensarmos que sabemos tudo e que vamos já com toda a força, e perceber exatamente, tenho um piloto, vou fazer um teste, vou fazer uma primeira introdução, o que é que eu espero dessa primeira introdução? E com este teste piloto, perceber exatamente quais é que são as métricas, ter métricas muito bem definidas, para irmos monitorizando essas métricas ao longo do tempo, com indicadores de processo, indicadores de resultado que nos vão ajudar a tomar as decisões, e nós só conseguimos tomar decisões com base em dados. Por muito que nós queiramos, em alguns cenários nós vamos sim olhar para o nosso sentimento, para o nosso coração, ver realmente o que é que pode fazer sentido, mas vamos tomar decisões alicerçadas em dados. Temos de ser pragmáticos, temos negócios para gerir e temos que tomar as decisões com base em dados. E com essas métricas, com esses indicadores de processo e de resultado, perceber sim o que é que será o passo seguinte. Vamos ter uma prototipagem, vamos colocar realmente o produto, a solução, da forma como está. O Tiago acabou por dar aqui um exemplo brilhante nos Estados Unidos, que queriam efetivamente uma solução que não era um gelado com sabor a café. Eles consomem tudo menos gelado de café, é café com alguma coisa. Um pouco no nosso caso, dar-vos aqui só um exemplo, que não sei se vamos ter depois tempo para partilhar essa questão. Dar-vos aqui um exemplo. Há bocadinho falei da questão de SMS. Vocês quantas SMS é que recebem de empresas que estão a comunicar convosco produto ou serviços? Várias são muitas. Não é? Ok. E agora pergunto-vos o seguinte: dessas SMS, o que é expectável vocês fazerem a seguir? Há alguma jornada que está mapeada a seguir? Vocês têm eventualmente um código, um cupom, um código alfanumérico para vocês redimirem depois na compra? Têm eventualmente 10%, 20% de desconto em alguma coisa? O que é que vai acontecer? Se eu tenho métricas associadas ao envio de SMS e quero que as minhas SMS possam converter e convertam em compras ou convertam em ticket por aí fora, eu tenho que ter uma métrica que me ajude a traquear. E se vocês perguntarem às operadoras: Daniel, eu tenho aqui 100 SMS para enviar para os meus clientes, quantos clientes é que abriram SMS? A operadora não vos sabe dizer quantos é que enviar, quantos é que abriu. A operadora que vos vai dizer é: das 100 SMS, Daniel, eu consegui entregar 50. Então a taxa de entregabilidade foi 50. O que é que me compete a mim enquanto negócio? Compete-me a mim criar uma estratégia alternativa que, quando aquela SMS entra no vosso telemóvel, eu tenha eventualmente um link em que esse link, sim, quando vocês clicam no link, são redirecionados para uma landing page, para uma página vossa, e aí tem uma conversão. Fazer o seguimento. Exatamente. E se eu não tenho estas métricas ao longo das jornadas, e se eu não penso na jornada do cliente, na jornada da minha lead, o primeiro momento que tenho, o primeiro touch point, quando é que eu contacto com esta pessoa, com esta empresa, que realmente eu quero alguma coisa, quero estabelecer uma relação comercial com ela? Não sei. Veio de onde? Não coloco etiquetas, não coloco tags para depois poder ir criando estas jornadas alternativas de a pessoa recebeu um catálogo meu. Ok, abriu o e-mail, abriu. Clicou no e-mail que tinha o catálogo, clicou. E a seguir o que é que fez? Qual é que era a chamada seguinte? Se eu não consigo traquear, há uma máxima na gestão que é: eu só consigo gerir aquilo que consigo medir. E se eu não consigo medir, se eu não consigo quantificar, o exemplo que eu estava a dar da SMS, eu não vou conseguir ter uma métrica de atribuição rápida e clara que me diga se eu estou a chegar ao meu objetivo. Então o que é que nós temos de fazer? Perceber no mercado, perceber sim também de que forma é que nós podemos inovar, e no nosso caso, nós criamos aquilo que nós chamamos Smart SMS. E a Smart SMS o que é? Não é nada mais nada menos do que aquilo que eu partilhei convosco. Uma mensagem de texto curta com uma hiperligação traqueável. A partir do momento que vocês clicam naquele link, eu consigo traquear toda a vossa jornada. Vocês foram para a landing page, foram para o site, do site foram para as redes sociais, das redes sociais receberam um e-mail. Eu consigo ter a vossa jornada toda e, mais importante, first party data. Dados de primeira parte. Porque os dados de segunda e terceira parte vão terminar. Portanto, compete-nos a nós, empresas, em todos os touch points, em todos os momentos de comunicação e interação com a nossa audiência, encontrarmos formas de fazer o quê? Recolher os dados dos nossos clientes de forma consentida, clara, tácita, esclarecida, e em todo momento permitir que esse subscritor faça o quê? O unsubscribe, a remoção real time. Não entrem nesta loucura de vocês receberam um e-mail e não quero receber mais essa comunicação, não quero receber mais este e-mail, e fazem unsubscribe. E no unsubscribe são direcionados eventualmente para uma página em que diz: por favor, partilhe connosco o seu número de telemóvel, porque no prazo de 24 horas vamos registrar o seu e-mail da nossa base de dados. Esqueçam, isto não é legal. É no momento, unsubscribe é a remoção. Eu não posso enviar mais nenhum e-mail para aquele subscritor naquele momento. E o que é que fazem? Pedem o telemóvel porque removem o e-mail e têm um número de telemóvel para continuar a comunicar convosco. E se vocês repararem,
a maior parte das mensagens de SMS que vocês recebem, são poucas as empresas que colocam lá remoção no SMS. Mas também deveriam ser obrigadas a colocar remoção para em qualquer momento eu remover-me também de mobile marketing. Ok? Portanto, isto é importante, termos as métricas e os KPIs também bem identificados e fazermos aqui esta prova de conceito de pequenina, ver se realmente há uma receptividade do mercado e se houver receptividade do mercado, então sim, temos um MVP, então vamos fazer o go-to-market e o go-to-market também pode ser focado só numa região, pode ser focado só num país, pode ser focado só num setor de atividade. Há bocadinho o Tiago estava a dar o exemplo do Grupo Auchan, por exemplo, em que nós temos uma solução, imaginem conseguimos neste momento prever quais é que são os produtos que vocês estão mais próximos de comprar, imaginem no retalho alimentar. Eu consigo enviar-vos uma newsletter personalizada com inteligência artificial preditiva de quais é que são os produtos de uma próxima compra. E eu tenho que ser capaz de dizer esta solução só faz sentido para o retalho alimentar. Então eu só vou testar e só vou fazer o lançamento para o retalho alimentar. E na internacionalização pode fazer exatamente este sentido. Eu vou só me focar numa determinada região da Europa, numa determinada região da América Latina, ou então somente num determinado país, e se funcionar neste país, então eu já tenho aqui eventualmente um blueprint de como é que eu posso adaptar para depois entrar noutro país. Fazendo um resumen, é rentabilizar aquele minuto que tivemos a atenção do cliente e não querendo a atenção dele respeitar a decisão. A Tiago? tal transparência. É o conselho, não é? Se eu puder ser arrojado e dar-vos um conselho, portanto, para mim a internacionalização é igual à proximidade. Eu tenho insistido muito nisto, mas porque o negócio de retalho é um jogo de números, não é? Ou seja, portanto, nós normalmente entramos em retalhistas e depois há ali entre 6 meses a 1 ano em que, se não corre bem, sai-se e é muito difícil voltar a ter uma segunda oportunidade. E posto isto, nunca nos podemos esquecer que do lado de lá ou no mercado para que nós vamos, que tendencialmente, não sempre, mas tendencialmente são mercados também desenvolvidos, com muita competição, com muita concorrência, vai haver sempre equipas a trabalharem diariamente nesses mercados, da mesma forma que nós no nosso país natal também trabalhamos e temos uma estrutura grande para isso. Portanto, eu acho que a proximidade, mesmo com os baby steps que o Daniel estava a falar, que eu também acho que deve-se começar devagar, deve-se ter a proximidade sempre em horizonte. É isso que as parcerias locais também nos trazem. É termos lá alguma estrutura, pessoas que representem a marca por nós. É isso que também nós estarmos confortáveis com a língua, envolvermos com a cultura deles também nos traz. Uma coisa que nós nos apercebemos em Nova Iorque, por exemplo, é que nós não podemos escrever nos nossos vídeos BRO, B-R-O, temos que escrever B-R-U-H. Não é? E, portanto, mas estes traços culturais depois fazem toda a diferença se aplicarmos isto em todas as vertentes que nós temos do nosso negócio. Pronto, da parte da API, o conselho seria diagnóstico interno. Saber o que sabemos e o que não sabemos. Saber o que somos capazes de fazer e o que não somos capazes de fazer. Saber que tipo de recursos temos e o que são capazes desses recursos trazer para a empresa e quais são as deficiências em recursos e em conhecimento e em estrutura que podem fazer com que a internacionalização corra mal. E já para terminar, que temos que ir almoçar também, queria que cada uma das empresas desse para o público uma frase, um slogan, um takeaway, que levam de GOI, que levam de MDS Group, que levam de Suite. De novo, né? Eu tenho que merecer os gelados também. Começa. Já, pois é. Olha, um slogan, eu acho que não internacionalize sozinho. Não parta só com a coragem sozinho. Escolha os melhores parceiros. Pronto, passei um pouquinho mais de um slogan. Faça boas parcerias. Aqui nós temos um QR Code. Se vocês tiverem interesse em identificar os riscos, como você falou, fazer o diagnóstico, não só interno, mas o diagnóstico da geografia onde vocês pretendem internacionalizar, nós podemos ajudar nesse processo. Nós podemos ajudar no diagnóstico, no planeamento. E depois vocês vão ter um site lá da IGOI para recebermos um contato automático e vamos poder falar depois sobre isso. Respeitando o desejo, se não querem ser contatados depois. Respeitando, claro, mas assim é vocês que estão com interesse. Pronto. E é isso, não internacionalizem sozinhos, contem conosco e com as empresas que estão nesse processo para poder ajudar no processo. Eu tenho só um minuto, porque assim eu conto uma história, porque acho que é giro também. Tá bem. Eu gosto muito de storytelling e acho que conseguem perceber também muito, muito melhor.
E a minha resposta está muito na perspectiva da criatividade também. Acho que aqui temos que pensar um bocadinho fora da caixa e na forma também de nós nos posicionarmos no mercado e sermos também diferenciadores pela forma também como nos posicionamos, sempre como é óbvio, com os recursos humanos, com o capital humano, sendo o foco claramente desta transformação. E dar-vos um exemplo, pegar no exemplo que há bocadinho vos dei, da questão da Smart SMS e colocar isto num caso prático. Imaginem o seguinte, uma quinta de vinhos da região do Douro, que tinha também um e-commerce, que fazia venda de produtos vinícolas dentro da sua quinta, mas também tinha este sonho de internacionalizar e que acabou por fazê-lo também, Tiago, para os Estados Unidos em plena pandemia. Incrível. Vinhos portugueses do Douro para os Estados Unidos em plena pandemia. E em tempo recorde, conseguia cumprir os timings de entrega. É incrível mesmo. E este senhor, o Francisco, desta quinta de vinhos, que é o diretor de marketing, diretor comercial, diretor de operações, diretor financeiro, é o que fazia tudo, ok? Ele tem uma reunião comigo online e ele dizia-me assim, Daniel, eu queria ficar com a data de aniversário, data de nascimento das pessoas que visitam o meu site. E eu, na altura, acreditem que eu pensei, Francisco, mas isso é porquê? Por uma questão de legal, por causa da maioridade, só consegui consultar sites de bebidas alcoólicas maiores de idade? E ele, não, porque isso o site já pede. É para enviar uma mensagem no dia de aniversário. Faz diferença. Ok, Francisco, é simpático de sua parte, sim, enviar uma mensagem no dia de aniversário. Mas não acha bem? E eu, homem, pense comigo. E aqui é que entra a parte criativa, a estratégia. Todos vocês recebem uma SMS no dia de aniversário. Quantos de nós compram efetivamente o produto no dia de aniversário? Pouquíssimos. 1% talvez. E o dia de aniversário não tem que começar no dia de aniversário. O dia de aniversário pode começar 3 semanas antes. Recebe um e-mail, Daniel, aproxima-se uma data importante para si, uma data importante para nós. O dia do seu aniversário. E não queremos que falte, neste ano, que é o 43º aniversário, não queremos que falte o nosso vinho, o seu vinho, nesta mesa desta confraternização. E na compra da primeira caixa, oferecemos a segunda caixa com 43% de desconto, igual à sua idade. Têm 3 semanas para perceber qual é que foi o comportamento do Daniel. Se o Daniel abriu o e-mail, abriu, clicou no e-mail, clicou, comprou o produto, comprou, perfeito. A seguir, um conjunto de comunicações transacionais. Nota de encomenda, nota de despacho, fatura, códigos para pagamento, código de tracking da encomenda, por aí fora, até a data de aniversário. Se o Daniel não comprou o vinho, eu ainda tenho 3 semanas para fazer o quê? Para tentar levar o Daniel à compra do vinho. E eu, como não acredito em vendas agressivas, acredito muito mais em vendas consultivas e éticas, o que é que eu iria fazer? 4 ou 5 dias antes da data de aniversário do Daniel, eu ia enviar um novo e-mail muito pesaroso, muito triste, a dizer, Daniel, reparei que ainda não comprou o vinho para o seu aniversário. E se não o fizer até ao final do dia de hoje, a culpa não é minha, a culpa é do distribuidor, é da transportadora. Não garantimos que a transportadora consiga entregar o vinho a tempo do seu aniversário. Imagine quanto triste isto é. Não é? E a pessoa pode comprar ou pode não comprar. Mas no dia de aniversário o que é que vai acontecer? Vai receber uma comunicação. Mas reparem, o que é que eu estive a fazer? Eu estive a aquecer, estive a nutrir o Daniel durante 3 semanas, para que no dia de aniversário o Daniel receba uma mensagem de texto com hiperligação, a tal Smart SMS, em que vai dizer, Daniel, muitos parabéns. Espero que o seu dia de aniversário esteja a ser fantástico e tenha um presente para si e para todos os seus convidados. Clique aqui. E ao clicar naquele link é direcionado para uma landing page, uma página de captura, em que vão somente fazer o quê? Trocar o nome, e-mail e telemóvel. Por o quê? Por um kit de degustação. Uma garrafa de maduro tinto, uma garrafa de maduro branco e um produto endógeno. Um queijo, um enchido, um doce, uma compota, como temos ali colegas a fazer essa degustação. Reparem, eu gastei somente uma Smart SMS a enviar para o Daniel. Estão todos vocês em minha casa a tomar uma taça de vinho. Qual é a probabilidade de vocês, num ambiente completamente informal, de amizade, terem uma opinião mais sincera e franca sobre aquele produto? Quão mais próximos vocês estão da compra? E eu vou depois fazer o quê? Reencaminhar por mensagem, reencaminhar pelo grupo do WhatsApp, pelo Telegram, o que quer que seja, e eu estou a ter uma estratégia não só de relacionamento com o meu cliente, mas uma estratégia member get member. E uma estratégia que serviria somente para fazer o quê? É enviar uma mensagem no dia de aniversário, pode começar 3 semanas antes. E não temos que estar sempre à espera do dia de aniversário para oferecer 10% de desconto, quando eu quero que o meu cliente usufrua no dia do aniversário de algo meu. E por isso, este é o conselho. Pensem fora da caixa, tenham a coragem de fazer acontecer, a coragem de estar, mas acima de tudo tenham também uma coisa que para mim é importante. A humildade de aprender. E saber que nós praticamente não sabemos nada. E estamos constantemente a testar e conseguimos ter esta humildade de dizer assim, eu errei, porque eu erro todos os dias,
e ainda bem que erro, porque tenho que tomar decisões, erro cada vez menos, como é óbvio, eu tento equilibrar com a base dos dados, mas ter a humildade de dizer, eu errei, consegui perceber como é que errei e consigo perceber o que é que eu tenho que alterar. Esta é a principal mensagem, É fidelizar o cliente. sem dúvida. Que ele sinta, não sou um número mais, sou o cliente. Sou exclusivo, sou singular. Sou. Exatamente. E estamos a, indirectamente, a fazer um parceiro. Porque ele vai dizer, olha, esta marca, olha o que fez. Esta marca sabe que eu me chamo Daniel. Sabe que eu sou Lívia. Sabe que eu faço anos. Sou atendida. Não sou um cliente para comprar. Sou um parceiro e promovo a marca. Senhor Tiago. Bem, numa frase, eu diria que no processo de internacionalização devemos procurar manter a essência também que nos levou hoje a estar onde cada empresa está, mas procurar sempre traduzi-la culturalmente para cada mercado em que nós entramos. Okay, pronto. Terminamos. Muito obrigado. Faço o convite para estar às 2h30 na próxima conferência. Obrigado por estar aqui. Internacionalizem com calma, com estrutura e com nós. Obrigada. Obrigado.